Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa leitura do capítulo 9 de 1 Coríntios, que diz assim: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, eu acho que até aqui tá bom, não? Ou leio o capítulo todo? Até tá bom, né, Mário? O que acha? Tá bom, né? Só dar uma ajudinha aqui, o irmão Edson Sampaio, não sei se tá vendo. A câmera tá aberta, viu, Edson? Se quiser, você pode continuar, só avisando. Ah, pronto, irmão. Vi agora aqui. Obrigado. Esse capítulo 9, Paulo começa defendendo a sua autoridade apostólica. Ele vai fazer isso depois, em outra parte. E aqui ele já dá uma pincelada, mas aqui mais ligado à questão do sustento. Não sou eu apóstolo? Ele pergunta. Claro que a resposta é sim, né? Porque ele tinha todas as credenciais do apostolado. O que eram as credenciais do apostolado? Um apóstolo, ele precisava ter visto o Senhor, ele convivido com o Senhor, né? Mas aí entra aquela questão, ele não conviveu com o Senhor, mas ele se considerava um nascido fora de tempo. Então, tem algumas credenciais que são importantes, nós entendemos, para o apóstolo. Lá em 1 Coríntios, aqui mesmo, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, ele fala: Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Então, essa era uma credencial. Eu preciso ter visto a Jesus. A diferença é que nós não sabemos se Paulo viu a Jesus ainda andando aqui no mundo ou não. Provavelmente não, porque quando ele escuta a voz do Senhor no caminho para Damasco, ele pergunta: Quem é, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
deixando claro que quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Então, uma das prerrogativas para ser apóstolo era ter visto o Senhor e ter andado com ele. Mas Paulo viu o Senhor ressuscitado. Ele esteve no terceiro céu, né? Nós devemos sempre lembrar disso, porque lá no caminho de Damasco ele só ouviu a voz. Mas depois ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então, certamente, ele teve um encontro com o Senhor e ele tinha, então, essa característica, ou essa qualidade de ter visto o Senhor. Mas uma outra passagem que fala disso é 1 Coríntios 15. Ele fala efetivamente que o Senhor apareceu a ele. No versículo 8, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso aqui é interessante porque ele não está se gabando, né, se comparando aos outros apóstolos, mas ele está reconhecendo que ele teve uma porção maior de graça, mesmo porque ele foi o depositário de muitas revelações, de pelo menos 9 mistérios que foram revelados a Paulo e não tinham sido revelados aos outros apóstolos. Então, ele era um caso realmente especial. Mas, sim, ele tinha visto o Senhor? Sim, ele viu o Senhor. Segunda condição para ser apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado. Teria ele sido enviado pelo Senhor? Lá em Lucas 6, versículo 13, é quando... Em Lucas 6, versículo 13, é quando os apóstolos são chamados de apóstolos. No versículo 12, aconteceu que antes, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, quão importante seria aquilo que iria fazer na manhã seguinte? Escolher os seus apóstolos, para passar uma noite inteira em oração. E quando já era dia, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, que foi o traidor. Então, ele chamou, sim, alguns homens com essas prerrogativas especiais, né? E em Atos 9, ele chama a Paulo. Atos 9, versículo 15. No versículo 13, Ananias está receoso, não é, de estar recebendo Saulo, porque ele diz assim, respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então o Senhor deixa claro para Ananias que ele tinha escolhido aquele vaso e o tinha designado para levar o nome de Cristo
aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então, sim, ele também tinha sido enviado. E quando nós lemos, eu acho que é Atos 22, versículo 10, ele fala assim: então disse eu, Paulo contando da sua conversão, do seu chamado, disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então ele é enviado cego. Isso que é interessante, né? Aquele homem que tinha tanto poder, que tinha tanta coisa, tinha tanto preparo nas escrituras, tanto conhecimento, o chamado dele foi como o chamado de um cego. Vai, como que eu vou? Mas o Senhor ia tirar a cegueira dele, literalmente falando, e também espiritualmente falando. Por isso ele segue. Então, uma necessidade era ter visto o Senhor, Paulo viu o Senhor. Outra necessidade para ser considerado apóstolo é que ele tinha sido escolhido, e Paulo foi escolhido. Outra necessidade é que ele tivesse sido enviado, ele foi enviado também. Uma outra coisa para ser apóstolo, teria que ter testemunhado da ressurreição do Senhor. Isso nós lemos em Atos 1, versículo 22. No versículo 21, os apóstolos estão reunindo, né? Ainda a igreja não tinha sido formada, eles eram apóstolos, mas eles ainda não tinham ideia, não faziam ideia do que estava acontecendo. E ainda assim, no capítulo 2, eles muito bem podem ter interpretado aquilo que aconteceu, das línguas e tudo mais, como um reavivamento de Israel. Tanto é que mais adiante Pedro vai ficar relutante na hora de receber um gentil, como era Cornélio, que havia se convertido. Então, no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E aqui, então, apresentam dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, não sei exatamente como é que eles fizeram esse sorteio, né, mas a gente poderia dizer que eles tiraram no palitinho para ver quem era que o Senhor estava escolhendo. Isso nós não encontramos nenhuma outra vez depois desse dia. Nós sabemos que no Antigo Testamento é dito que a sorte é lançada no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Então havia no judaísmo esse costume de resolver coisas por sorte. Mas nós não encontramos isso mais na doutrina dos apóstolos, mesmo porque eles iriam receber o Espírito Santo. Então é errado um cristão tomar decisões baseado em sorte. Jogar a moeda para cima, deixa eu ver se eu devo ir visitar os irmãos. Se der cara, eu vou. Se der coroa, eu não vou. Aí joga a moeda para cima. Não, isso não tem sentido hoje, né, dentro da dispensação que nós vivemos, dentro da era da igreja. Eles não tinham o Espírito Santo. Isso é importante entender. Eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo seria dado no capítulo seguinte, no capítulo 2 de Atos, é que eles receberiam o Espírito Santo.
Então, Pedro, né, nós lemos lá em Atos 1, uma das condições para ser apóstolo é que teria que ter testemunhado da ressurreição de Jesus. Ora, Paulo testemunhou, né? Tanto é que lá, tanto na conversão dele, o próprio Senhor falou com ele, e depois lá em 1 Coríntios 15, ele mais uma vez reafirma que o Senhor apareceu a ele. Então ele tinha tudo isso daqui como credenciais para ser um apóstolo. Outra coisa é que, para ser um apóstolo, ele teria que fazer parte da formação do fundamento da igreja. E Paulo fez. Né? Se a gente vai lá em 1 Coríntios 3, versículo 10, ele fala isso. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, ele era uma das pedras que formavam o fundamento, o alicerce da igreja. Quem já trabalhou com construção e já fez alicerce de pedra, que é muito comum em cidades do interior, em fazendas, você coloca uma pedra bem grande no canto, né? Você abre a vala para fazer o alicerce, coloca uma pedra mais ou menos quadrada no canto, puxa linhas a partir dela, e aí então vai preenchendo a vala com outras pedras que vão formar o alicerce, ou o fundamento daquela construção. E depois, em cima desse fundamento de pedras, normalmente o que se faz é construir as paredes com tijolos, porque o que vai suportar o peso da casa é o fundamento. Se o fundamento for bom, a casa permanece bem. Outra coisa importante é que o fundamento é colocado dentro do traçado da planta da casa, não fora. E depois as paredes, que não são fundamento, elas são assentadas em cima do alicerce. Então, a construção, para ser apóstolo, né, recapitulando aqui só coisas que eu teria que ter visto o Senhor. Paulo viu o Senhor, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 15. Teria que ter sido escolhido e enviado pelo Senhor. Paulo foi escolhido e foi enviado pelo Senhor. Teria que ter testemunhado da sua ressurreição, e Paulo testemunhou do Senhor ressurreto, que apareceu a ele, não é? E teria que fazer parte do alicerce da igreja, alicerce este do qual Cristo é a pedra angular. 1 Coríntios 3:10, que eu li, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E uma outra passagem é Efésios 2. Efésios 2 explica melhor essa questão. No final do capítulo 2 de Efésios, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, né, no qual o fundamento, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quando você lê tudo isso, então, o que é esse fundamento? O fundamento é esse que nós estamos usando hoje aqui, inclusive. Quando nós abrimos as epístolas, quando nós abrimos os evangelhos, Atos e as epístolas, nós estamos caminhando em cima daquele alicerce que foi deixado
pelos apóstolos e profetas da igreja. Quem foram os apóstolos da igreja? Esses que nós vemos que escreveram as cartas e os profetas da igreja. Também que escreveram, legaram o Novo Testamento para nós. O Novo Testamento foi deixado pelos apóstolos e profetas da igreja, ainda que a igreja só iria começar em Atos capítulo 2, não é? Então, nós estamos sendo edificados em cima desse alicerce. Por isso que é tão grave quando alguém busca se edificar fora das Escrituras, fora da doutrina dos apóstolos, porque é como se levantasse uma parede em cima da terra. Quem aqui já brincou quando era criança de fazer casinha catar caco de tijolos, assim, no terreno qualquer, aí misturava barro, né? Ah, vamos fazer uma casinha, vamos fazer uma casinha. Aí começava a sentar aqueles cacos de tijolos, assim, com barro, aí fazia uma parede, fazia outra, fatalmente caía no fim, porque a gente não fazia um alicerce, assentava em cima da terra, né? E assim, qualquer coisa que é assentada em cima da terra, fora do alicerce, não vai suportar, vai cair. E uma outra coisa importante, quando nós lemos de todas essas credenciais de apostolado que Paulo descreve aqui, que a Bíblia descreve, né? As Escrituras descrevem, ter visto o Senhor, ter sido escolhido e enviado pelo Senhor, ter testemunhado da ressurreição do Senhor, ter lançado o alicerce da igreja, todas essas credenciais era exclusiva dos apóstolos. Exclusiva dos apóstolos e exclusiva dos 12. Quando a gente fala 12, não é necessariamente apenas um número, hein? Atente para isso, porque se você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, tem uma passagem bem interessante quando fala assim, no versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Mas se pensarmos que imediatamente após ele morrer e ressuscitar, Judas já estava morto, então Judas não viu o Senhor ressuscitado. Então, como que poderia... E aí isso foi antes da escolha de Paulo, né? Paulo seria escolhido mais lá à frente, no capítulo 8 ou 9 de Atos. Mas não teria dado tempo, não teria dado certo para Judas ter visto o Senhor ressuscitado. Então, como ele fala aqui que foi visto pelos 12, eu entendo que esse 12, ele não é necessariamente no sentido do número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas é a instituição apostólica, a instituição dos apóstolos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos em Brasília o Senado Federal, que é composto por não sei quantos senadores. Ainda que faltem senadores numa reunião, quando o Senado reúne, o Senado está reunido e toma decisões do Senado. O Senado decidiu blá, 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 blá. Então, não importa se tinha menos ou mais, a instituição Senado estava reunida. A presença dos senadores é outra história. Porque um senador pode, por exemplo, convidar todos os outros senadores para ir na chácara dele, participar de um churrasco, e vão todos lá, não falta nenhum. Boca livre, vai todo mundo no churrasco. Mas nós poderíamos dizer que o Senado está reunido lá na chácara? Não. Os senadores estão lá, mas o Senado não está reunido. Então, o 12 é no sentido do Senado apostólico, vamos dizer assim, né? A instituição apostólica. Então, voltando lá no nosso capítulo, de 1 Coríntios, capítulo 9, nós vemos que Paulo está defendendo, então,
o seu apostolado. Não sou eu o apóstolo? Claro que é, como já vimos. Não sou livre? Claro que é, porque o apóstolo, ele era independente ele não era apóstolo de uma assembleia, ele era apóstolo da igreja, como são independentes os 5 dons de Cristo. Quando em Efésios 4 fala que Cristo subindo ao céu deu dons aos homens, a uns deu para apóstolos, a outros deu para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e a outros para doutores ou mestres. Esses dons são dons independentes. Independente não é a melhor palavra, né? São dons livres de uma conexão com uma assembleia local. Porque eles são dons que atuam em todo o corpo, em todo o testemunho. Então, um apóstolo era apóstolo em Éfeso e era apóstolo em Corinto. Um evangelista era evangelista, ou um profeta, né, que é outro dom, era profeta em qualquer lugar que ele estivesse. Um evangelista, idem. Um pastor, mesma coisa. Um mestre, mesma coisa. Era diferente dos ofícios, que eram locais. Por exemplo, os bispos ou anciãos, ou presbíteros, né, que eram supervisores locais de uma assembleia. Então, um presbítero, quando ele fosse visitar outra assembleia, lá ele não era um presbítero daquela assembleia. Ele era presbítero na assembleia de origem. Então, não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor nosso? Sim, vimos já. Ele viu o Senhor. E aqui vem a outra coisa. Não sois vós a minha obra no Senhor? Agora pegou os coríntios. Porque, afinal de contas, eles tinham escutado o evangelho de Paulo. Eles tinham se convertido graças à mensagem que Paulo trouxe a eles. Então, era muito temeroso algum corinto falar assim, não, eu não reconheço que Paulo seja apóstolo. Como é que você é cristão hoje? Como é que você se converteu? Não foi pela mensagem que ele pregou para você? Você desconsidera isso? Não considera que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, estava usando esse homem na sua conversão, no estabelecimento dessa assembleia, dessa igreja aqui em Corinto? Não há como negar isso. Agora, nós já vemos que nessa época aqui, Paulo depois ele vai entrar mais nesse assunto, num outro capítulo, porque estavam aparecendo os impostores. E ele até pega pesado depois nisso, quando ele fala em em 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, nós vemos que esse assunto é depois tratado com maiores detalhes. O assunto da autoridade de Paulo, e que parecia ser um caroço ali como é que fala? Um caroço na garganta dos coríntios, né? Porque, pelo jeito, eles voltavam sempre a esse assunto. Então, Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai, mais uma vez, pegar pesado, agora mais pesado até, sobre essa questão das dúvidas que eles estavam colocando em cima do seu apostolado. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, diz no versículo 1 de 2 Coríntios 11, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes,
ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência ou no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. E mais à frente, ele vai falar aqui um pouquinho mais da questão de ser pesado para eles e tal. Mais adiante, ele vai dar revelar aqui que já havia alguns falsos apóstolos circulando entre as igrejas. Versículo 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então aqui tinha já os falsos, os caras que vinham fantasiados de apóstolos, vinham para enganar as ovelhas. Nós vamos encontrar isso várias vezes. Nós vamos encontrar lá na carta de Judas também, na carta de Pedro, aqueles que participavam das festas de amor entre os discípulos e que depois até acabam saindo, como fala João na sua carta, saíram de nós porque não eram de nós. Então eram pessoas de fora que não eram nem convertidas, né, mas apenas aproveitavam a carona de assumir uma posição entre os irmãos. Pois tais apóstolos, versículo 13, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, esses que eram falsos apóstolos, eles estavam sendo comparados ao próprio Satanás, ou aos próprios enviados de Satanás, os anjos que prestavam obediência a Satanás, porque não eram apóstolos de Cristo de nenhuma maneira. Eram enganadores. Mas pensei que eu escutei alguma coisa, mas não é. Hoje isso é muito comum. O que existe de falso apóstolo por aí, gente, não está no GB. O simples fato de uma pessoa, um clérigo, colocar um AP antes do nome, esse AP não é abreviatura de apartamento, não, né? É a abreviatura de apóstolo. Então, os caras se declaram apóstolos. Então, quando você encontrar um desses, pergunta para ele se ele viu o Senhor. Ele vai ser tão malandro que ele vai dizer até que viu, né? Pergunta se ele foi escolhido a dedo e enviado a dedo pelo próprio Senhor. Pergunta se ele testemunhou da ressurreição. Ele viu o Senhor ressuscitado. Pergunta se ele andou com o Senhor. Tem que ser um cara muito velho, né? E se ele viu o Senhor ressuscitado. E pergunta se ele é o responsável, um dos responsáveis, por lançar o fundamento da igreja, da casa de Deus. E qual das epístolas ele escreveu? Percebe? Porque esses são os requisitos dos apóstolos, que nós vimos já nas Escrituras. Então, aqui, voltando lá ao nosso capítulo de 1 Coríntios 9, não sois vós a minha obra no Senhor? Claro que era. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Então, eles tinham que reconhecer que Paulo era apóstolo para eles. Né? Eles não podiam
desconsiderar, assim, de maneira tão aberta, a posição que o Senhor tinha dado a Paulo em relação aos coríntios. Agora ele vai entrar numa defesa aqui no versículo 3. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? E quando ele fala isso, ele está falando nós apóstolos. Lembre-se disso. Ele tá tomando a defesa, não é só por ele, porque as coisas que ele vai falar aqui têm a ver também com o sustento. E nós sabemos que Paulo abriu mão de ser sustentado pelas igrejas ou pela maioria dos irmãos para trabalhar fabricando tendas. Ele tinha direito, ele vai explicar que ele tinha direito ao sustento, né, das igrejas, mas ele abria mão desse direito, ele não queria explorar os irmãos. Ele sabia que muitos eram pobres, muitos eram necessitados. Então, lá em Atos, nós o encontramos trabalhando com Priscila e Áquila como fabricante de tendas. Tendas, barracas, toldos, barraca de feira, tudo isso. Paulo agia nesse... Se Paulo tivesse um website hoje, você encontraria todos esses produtos no website de paulo.com. Então, ele trabalhava com as suas próprias mãos. Ele fala lá em Atos, capítulo 20, ele fala, nunca almejei ouro nem prata, mas essas mãos me supriram o necessário a mim e aos irmãos, né, que viajavam com ele. Então, ele tinha até um certo prazer em poder falar isso. Mas, então, quando ele fala, essa é a minha defesa para os que me condenam, e quando ele vai dizer aqui, não temos nós o direito de comer e beber, agora ele está incluindo os outros apóstolos também, porque muitos não compartilhavam da mesma situação que ele, de ter um trabalho, por exemplo, e poder se sustentar praticamente só daquele trabalho. Mas eles também precisavam da ajuda dos irmãos. Só que ninguém pedia, né? Nós não vamos encontrar no Novo Testamento, nas cartas, ninguém pedindo dinheiro, pedindo sustento, nada disso. Isso é coisa de tempos modernos hoje, que o cara põe lá, você vai ter que... Hoje até mandaram um vídeo para mim de um sujeito aí, falando para a pessoa colocar um aluguel, pegar um aluguel do ano, dividir por 12 e dar um aluguel. Acho que é uma coisa, não entendi bem a tramóia dele, porque aí Deus vai dar uma casa para ele, uma casa própria. Eu não acredito a cara dura que tem esses sujeitos. É muita cara dura. Quando você começa a ver documentários, né, de pessoas que dão golpes, você vê como é que acontece. O cara dá golpe, o cara conta mentira assim, enorme, dá golpe, né? O golpe é sempre assim, vai no lugar, fala assim, esqueci minha carteira, você não quer pagar o almoço? Aquilo pode deixar, tal, né? É sempre assim, o cara se aproveita da confiança dos outros. E isso está acontecendo muito hoje, inclusive, com a internet e com mulheres. Com mulheres, porque aparece um galã, né? Aparece um galã, por isso mulheres tomam muito cuidado. E o cara diz ser tanta coisa, milhões de coisas, e aí ele pega uma lá que se apaixona por ele e vai tirando, ele vai tirando. Vai contando história, vai tirando, é uma espécie de pirâmide. Como que é uma pirâmide? O cara vai engana uma lá, de uma certa maneira, e ela dá dinheiro para ele. Aí, com esse dinheiro, ele compra roupas finas, ele compra carro, ele paga hotel, ele paga viagens, tal, para a próxima. E, ao mesmo tempo, começa a pegar dessa próxima mais dinheiro. E daí vai juntando para, com essa verba, conquistar outra. Então, para cada uma que ele conquista, ele é milionário, ele é filho
do magnata, do petróleo ou de alguma outra coisa, e elas vão caindo, coitadas, vão perdendo tudo, entregando tudo. Tem casos que a mulher acabou empenhando a casa, penhorando a casa para me dar dinheiro. Ele dava desculpa. Não, hoje eu tenho uma dívida que preciso pagar urgente, senão eu vou acabar preso. Ai, não quero que você fique preso. Entregando tudo para ele. Mulher cai muito nesse conto. E hoje, principalmente hoje que tem esses sites de namoro, né? Esses sites de encontros, e muita mulher aí sozinha, coitada, que acha que de repente descobriu a saída para a vida dela, um milionário que aparece no Instagram só no iate, nas melhores praias do mundo. Não acredito em nada disso, porque hoje você consegue pintar uma vida que não existe. É um conto de fadas que não existe, para enganar, só para enganar. Mas então vamos, não temos nós direito de comer e beber, 1 Coríntios 9:4? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ele não tinha uma esposa, Paulo. Pelo que nós sabemos, ele não era casado. Alguns dizem que ele era divorciado ou que ele era viúvo, mas eu não acredito. Eu acho que ele não era casado mesmo. Ele está aqui tomando a defesa de irmãos como Pedro, por exemplo. Pedro, que a Igreja Católica considera o primeiro Papa, mas ninguém explica como é que ele tinha uma sogra, né? Que o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Então, Pedro era casado. E outros apóstolos também eram casados. E ele está aqui reivindicando o direito deles de poderem levar nas suas viagens a esposa. E quando ele fala aqui, e os irmãos do Senhor, ele pode estar se referindo tanto aos irmãos do Senhor mesmo, como Tiago era um irmão do Senhor, porque nós sabemos que Maria teve mais filhos, né? Além de Jesus, ela teve mais filhos. A Maria era virgem quando teve o menino Jesus. Mas isso não significa que ela ficou virgem depois. Ela estava casada com José. José. Era casada com José. Eu ia falar com João. Ela era casada com José. Então ela tinha um esposo. E ela teve filhos. E esses filhos, nem eles criam no Senhor Jesus. Tem uma passagem que fala no Evangelho que nem os seus filhos criam nele. Então, Paulo está tomando a defesa, então, de todos esses que poderiam estar trabalhando na obra do Senhor, e não haveria nada de errado da Assembleia de Corinto e outras assembleias também ajudarem nas suas necessidades. E depois ele vai pegar alguns exemplos. Por exemplo, Barnabé aparentemente não usufruía disso. Nós vemos no versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Né? Quem jamais milita a sua própria custa? Versículo 7. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Então ele agora defende a sua liberdade, ou o seu direito até, de poder ser ajudado nas suas necessidades pelos irmãos. Mas isso é muito diferente de pedir dinheiro, hein? Muito cuidado para não confundir as coisas. Não tem nada de errado no que Paulo está falando aqui, principalmente porque ele está defendendo essa posição pensando nos outros apóstolos também. Então não confunda com esses caras da televisão que pedem dinheiro. Mas eu não sei se aqui a gente faz uma pausa para perguntas. O José Newton levantou a mão, o Alexandre levantou a mão também. Então, vamos lá. Já fiz muitas casinhas na roça. Alguém escreveu aqui. Quem não fez, né? Só quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento fez casa de lençol, assim, os cabos de vassoura, fazer barraca no quarto.
Deixa eu achar aqui. Foi errado aquela escolha do apóstolo substituto? Não, de maneira nenhuma. Matias, porque o Senhor mesmo, a palavra de Deus é que determinou que eles escolhessem um outro. Veja lá em Atos capítulo 1, eles mencionam uma profecia capítulo 1, versículo 13, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Falta, obviamente, aqui o Judas Iscariotes. Mas tinha ali as mulheres também. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, que profecia era essa, do versículo 16? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui essa profecia. No versículo 16. É o Salmo 109, versículo 8. Esse Salmo 109, ele está falando de Judas. Versículo 5 fala assim: me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher, sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, busquem pão fora dos seus lugares desolados. Então aqui nós encontramos uma descrição, né? No versículo 2 fala: pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Então isso aqui, claro que é mais ampla a profecia, mas fala especificamente de Judas, por causa desse versículo aqui: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Como é que nós sabemos que fala de Judas? Porque lá em Atos capítulo 1, os próprios apóstolos o próprio Pedro está dizendo que se referia a Judas, essa profecia acerca de outro tomar o lugar. Então, de maneira alguma, foi uma escolha errada. Eles tinham que escolher um outro. A maneira da escolha foi a maneira que era usada no Antigo Testamento, antes deles terem o Espírito Santo. Então, essa foi a primeira pergunta. Não foi errado aquela escolha do apóstolo substituto. Outra pergunta foi Paulo o apóstolo substituto escolhido pelo próprio Senhor? Não foi, porque ele é um 13º. Então, nós temos os 12 e mais Paulo. Mas, como eu falei, a questão do 12 também funcionar como uma instituição, independe se seja 12 ou 13. Ô, Mário. Oi.
Tem a questão também da ligação dos 12 com os judeus e o Paulo com os gentios. Paulo foi o apóstolo enviado para os gentios, né? Agora, nós vemos que lá em Apocalipse, nós vamos encontrar 24. 12 e 12. Porque 12 na Bíblia, o número 12, representa autoridade. Representa um testemunho com autoridade. Então, você tinha as 12 tribos em Israel e você tem os 12 apóstolos para a igreja. Então, no mesmo sentido, de 12 sendo um número representativo de autoridade e de testemunho, e no caso aqui, Paulo, na sua missão de evangelização, ele foi enviado aos gentios, enquanto Pedro foi enviado aos judeus. Isso Paulo, acho que fala na carta aos Gálatas, se não me engano. Outra pergunta, quando o irmão leu em 1 Coríntios 9, versículo 1, viu Jesus, entendi que seria no terceiro céu, referido por Paulo. Em 2 Pedro 3,13, a expressão ali tratada, novos céus, pode ser considerado o terceiro céu, referido por Paulo. E se nós estaremos com fé em Deus junto a Ele no terceiro céu, o que seria essa nova terra, vez que existe um artigo E confirmando as duas coisas, ou seja, novos céus e nova terra. Seria um novo Éden, visto em Apocalipse 2:7? Deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta. Deixa eu ir lá nos versículos que você citou, 1 Coríntios 9:1. Viu Jesus, ok. Em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isso aqui são duas coisas distintas. Quando vier essa destruição da terra, e que trata aqui 2 Pedro 3, no versículo 10, mas o dia do Senhor virá com ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso é a destruição de todas as coisas, do planeta, de todo esse universo que nós conhecemos. E Deus vai refazer tudo isso. Nova terra e novos céus. Mas o destino dos salvos da atual dispensação, dos salvos da igreja, será nos novos céus, não na nova terra. Na nova terra serão levados os sobreviventes da grande tribulação, ou melhor, do reino, a tribulação vem antes, né? Do reino milenial de Cristo. Quando terminarem os 1000 anos, a população que estiver morando na terra será transportada para a nova terra, porque essa terra vai ser destruída. E nós, já estaremos no céu com Cristo, viveremos na eternidade nos novos céus. Agora, não me pergunte os detalhes disso, né? Porque eu entendo que existe o céu, que nós vemos aqui, onde o passarinho voa. Esse é um céu, a atmosfera. Existe o céu onde tem os planetas, as estrelas e tudo mais, que seria um segundo céu. Posso estar errado em algumas explicações aqui, mas basicamente é isso. Existe o terceiro céu, que é o lugar onde habitam os seres espirituais. Então, quando nós entramos em batalha com as armas da milícia espiritual, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, etc. É isso, né? Fazer a salvação, as sandálias e tal. Nós entramos no terceiro céu, onde estão os anjos, inclusive os anjos caídos. E ali os lugares celestiais também que são chamados. Mas aí você tem também o céu dos céus.
Tem uma expressão assim na Bíblia. E você tem acima de todos os céus. Jesus subiu acima de todos os céus. Então, esse é um lugar, essa é uma esfera que nós não vamos ter acesso. Porque Deus habita na luz inacessível. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus no terceiro céu, esse que Paulo visitou, mas eu não sei que relação tem isso com os novos céus que são prometidos aqui em Pedro. Né? Novos céus e nova terra. Irmão Mário, Oi. só para essa pergunta aí que o irmão fez, quando for destruído todas as coisas aí, a Terra, né, vai ser para o milênio ou depois do milênio que vai destruir tudo? Não, depois do milênio. Quando acaba tudo, Satanás é lançado no lago de fogo, aí tudo, essa criação inteira aqui vai ser destruída. Mesmo porque Entendi. nós vamos entrar na eternidade. Agora, pensa assim, o que é eternidade? Eternidade é um tempo sem tempo. Não tem tempo na eternidade. Não tem assim, eu encontrei com o João ontem, amanhã eu vou encontrar com a Maria. Não tem, porque não tem tempo. Por isso que chama eternidade. Eternidade é a ausência do tempo. E para existir tempo, precisa existir matéria. E para existir matéria, precisa existir tempo. Porque as coisas materiais, elas funcionam, os átomos, eles se movimentam baseado em tempo. São como um relógio, não é? Você tem, por exemplo, um cristal. Por que tem relógio que tem cristal? Todo computador tem um cristal dentro dele. Porque o cristal, quando submetido a uma corrente elétrica, ele pulsa, como um coração batendo, como um relógio tic-tac. Ele pulsa. E baseado nesse pulsar do cristal, é que, por exemplo, um computador faz todas as suas operações, porque tem um maestro ali batendo, fazendo tic-tac para ele. Então, isso faz parte do mundo material, da física do mundo material. Mas quando o Senhor criar novos céus e nova terra, serão coisas que não têm a ver com a criação atual. Tanto é que o Senhor Jesus, já configurado para viver nessa eternidade, ele tinha um corpo tangível, mas não da mesma forma que é o nosso corpo, porque ele podia atravessar a parede. Ele apareceu no meio dos discípulos, lá na sala, depois que ele ressuscitou. Então, é muito para a nossa cabeça. Não tenta entender, porque a nossa mente foi criada para o tempo. A nossa mente foi criada para viver no tempo. Nós não conseguimos conceber o não tempo. Então, a gente simplesmente larga aí. Agora, pensando em termos história, né, o que vai acontecer, virá o reino de Cristo de 1000 anos na Terra. No final do reino de Cristo, Satanás, que estava preso durante esse reino de Cristo, vai ser solto por um tempo, e nesse tempo ele vai arrebanhar um grande exército. Mas como? Onde estava esse exército? Os que viviam no milênio enrustidos. Porque pensa assim, o milênio não vai ser um céu. O milênio é a Terra com pessoas que, da boca para fora, professam fidelidade ao rei, que é Cristo. Mas 1000 anos já deu para nascer gente para dedéu. E muita dessa gente que nasceu nesses 1000 anos não serão de verdade, não serão pessoas realmente convertidas. Serão seres humanos vivendo direitinho, porque quem pecar morre, né? Então, durante o milênio, quem pecar cai morto. Então, elas passarão o milênio ali, enrustidos. Até que Satanás é solto do abismo, vem e, no mesmo momento, ele alicia uma grande multidão para atacar Jerusalém. Mas aí Cristo vem e põe fim na brincadeira. Pega Satanás, claro, mata todos aqueles que eram falsos, né? E Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estarão, nesse momento, a besta e o anticristo, que foram lançados lá
Quando começou, antes de começar o milênio. Antes de começar o milênio, foram lançadas a besta, quando Cristo veio para julgar as nações, a besta e o anticristo foram lançados no lago de fogo. E tanto é que quando essas pessoas que falam que a condenação não é eterna ou é só simbólica, não sei o quê, pensa no seguinte: no momento em que Satanás é lançado no lago de fogo, quem está lá? Dois moradores que já estão com 1000 anos de moradia. Isso está lá em Apocalipse. Veja só. Capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, nessa época, durante o milênio, vão existir nações, como hoje. Vai ter países, vai ter estradas, vai ter casas, tudo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vai ser um churrasco só para esse pessoal que vai seguir Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É claro que um testemunho de Jeová e um adventista do sétimo dia não acreditam nisso. Para eles existe o aniquilamento dos perdidos, né? Mas está aqui muito claro. Para todo sempre. Então não tem data de vencimento o lago de fogo. Então essa terra não vai ser um novo Éden. Deus não vai refazer o que já fez. Né? Vai ser uma nova terra que nós não fazemos ideia. Não existe, só existe na Bíblia pouquíssimos versículos, no capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 a 8, isso é a única parte que nós temos que fala do futuro. Viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, porque o mar tem o sentido de uma coisa que não é firme, né? Você vê um filme, um vídeo do mar, como é que o mar está? O tempo inteiro sacudindo de um lado para o outro. E nós... Desculpa, eu estou sem máscara. Chegou aí, os vírus chegaram aí. Então, o mar é uma coisa instável. Versículo 2, 21:2, Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não vai ter reforma, não. Tudo novo. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Está terminado, né? Está cumprido, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aqui é a única porção da Bíblia que fala de como vai ser o futuro. O que mais?
Mário, Oi? essa ligação, no caso dos 12 apóstolos com as 12 tribos, e o Paulo com os gentios, seria mais um motivo de não ser errada a decisão da substituição do apóstolo, no caso do acrescentamento de Matias no apostolado? É, não houve uma. Na verdade, são coisas diferentes, coisas distintas. Matias entrou no lugar de Judas. Fechou o time de novo. Está completo o time, 12 apóstolos. Agora, é criada a igreja. Surgiu uma coisa nova. E agora, nesse período da igreja, existem mistérios que estavam escondidos em Deus desde a eternidade, ninguém sabia, nem os profetas do Antigo Testamento, nem os apóstolos. Esses mistérios serão revelados a Paulo. Então, ele foi um vaso escolhido especial. Ele tem uma posição privilegiada no meio dos apóstolos, principalmente para receber esses mistérios, o mistério do corpo de Cristo, por exemplo. Ninguém sabia o que era o corpo de Cristo. Ninguém sabia que de dois povos Deus estava fazendo um agora, de judeus e gentios, um só corpo. Então, fecha o assunto dos 12 apóstolos, completou-se. Paulo é outra coisa, é outro departamento. Não dá para pensar em Paulo como um remendo naquilo que Cristo tinha feito. Mesmo porque os 12 apóstolos que o Senhor escolheu não foram para a igreja. Eram apóstolos para Israel. Porque quando ele escolheu, não existia igreja. E quando ele deu aquela ordem, ide por todo o mundo e fazer discípulos. Isso não era ainda uma ordem dada à igreja, aos apóstolos da igreja. Isso era uma ordem dada a um grupo de judeus para eles fazerem isso em Israel. Tanto é que esse trabalho de irem por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, continuará, mas não agora no caráter de igreja, quando o remanescente de judeus irá se converter após o arrebatamento, for fazer discípulos em todas as nações. Inclusive, será também quando os anjos anunciarão o evangelho, uma coisa que hoje não acontece, né? Mas os anjos irão por todo mundo. Tem um versículo que fala isso, não me lembro bem, eu não vou nem entrar aí, porque eu posso falar bobagem. Irmãos, vou pedir licença, porque entrou um cisco na minha garganta aqui. Ok, Mário. Eu vou ter que fazer um gargarejo. Já tá bom aí. Eu também tô nessa situação, viu? Você também, né? Foi por isso que eu dei aquela pausa aqui, não consegui nem falar direito. Um pigarro aqui que vem de vez em quando. Então, É isso aí. E atrapalha mesmo, viu? Mas a gente já encerra aqui, Mário. Tá certo? já são 9h30, né? Já tá bom o horário aqui. E vou marcar onde a gente parou. Não precisa se preocupar em falar não, que eu sei que estou sofrendo disso aí também. Deixa eu só ver aqui, Mário. 1 Coríntios 9. Não temos direito de levar, Barnabé. Pronto, a gente inicia da próxima vez aqui. O versículo 8 em diante, Mário. Eu vou marcar aqui. Ok. Viu? Certo? Vou agradecer aqui para a gente encerrar. Tirar aqui a gravação.